Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estou aqui novamente para darmos início a mais um culto online da nossa igreja. Quão gratificante é saber que Deus cuida de nós, que nós não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. E vamos iniciar esse culto cantando ao nosso Deus o hino de número 349. Ricas promessas. Ó, não temas, pois eu contigo sempre estarei. Ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. Nessa promessa maravilhosa que nosso Deus, que Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. E que essa promessa, nós possamos levar, para a nossa vida, que Deus está ao nosso lado cuidando de nós. Vamos cantar bem animado o hino de número 349.
cumpre-se a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz sempre: te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome já te chamei. Meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Filipenses 4, versículos de 6 a 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Que nós possamos estar confiante na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Nós somos humanos, nós nos preocupamos, nós pensamos no que será o dia de amanhã, mas que nós possamos estar atentos às promessas de Deus, que nós possamos nos aquietar, que nós possamos entregar, pedir sim. Deus gosta que nós peçamos a Ele, que nós expomos a Ele as nossas necessidades, que nós falamos com Ele e Ele está pronto para ouvir, para nos atender no momento certo, na hora certa, e que nós possamos estar confiantes em Deus, que tudo que será feito, que for feito, será pela vontade de Deus. E Deus é bom em todo tempo, e que nós possamos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele nos dá, pelo muito, pelo pouco, mas tudo que
Deus nos permite que aconteça com a nossa vida é da vontade dele. E nós possamos agradecer a Deus. É nos momentos de aflições, nos momentos difíceis que nós nos chegamos mais a ele. É nesses momentos de pandemia, momentos terríveis, é os momentos que mais nós suplicamos a ele, mas nós temos a comunhão com ele. E que Deus possa nos abençoar cada dia e possamos ser gratos a Deus por tudo que ele nos tem dado. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na tua presença, ó Pai. Obrigada, Pai querido, por tudo, Senhor, que tu tem nos dado a cada dia, apesar, Senhor, de não merecermos nada de ti, ó Pai. Se agora com esse culto, se tudo aquilo que for falado, cantado, que tudo possa ser para a honra e glória do seu nome, ó Pai. Se com cada irmão, Senhor, que está nesse momento assistindo o culto, que eles possam ser alcançados por ti, que tu possa suprir, Senhor, as suas necessidades, ó Pai. Se também com os irmãos que estão nesse momento no templo, orando, te suplicando a ti, que eles também possam ser guardados e protegidos por ti. E muito obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Muito obrigado pelo consolo que tem dado, Senhor. Que tu és Deus, tu és maravilhoso. E somos imensamente gratos a ti por tudo. Essa oração que te faço, não que mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, ter uma participação musical com a irmã Nazaré, minha mamãe. Divino companheiro no caminho, sua presença quero sempre a transitar. Por este caminho, aonde houver treva e luz, a sua luz é dissipar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para posar. Faz-me morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra com a noite se aproxima. Quer o tentador me escravizar. Não me deixe só nessa jornada. Ajuda-me a caminhar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para posar. Faz-me morada eternamente. Ajuda-me, meu Salvador. Enquanto tu tiveres a meu lado, sempre terei força para caminhar. Segura minha mão, divino mestre, e não me deixe desviar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para posar. Faz-me morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos ter agora o nosso momento de oração. Momento que nós devemos, dedicar a suplicar a Deus, pelos pedidos que serão feitos, Nós lembramos da irmã Maria, ela não está bem, no seu tratamento. Que Deus possa abençoá-la, fortalecendo a sua fé, dando paciência, e cumprindo a sua vontade na sua vida. Lembramos também da Thaísa, a sobrinha da irmã Marileide, que também está sentindo muitas dores. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, e da sua família. Eu quero também agradecer aos irmãos que oraram por meu pai, Ele, no sábado, deu um susto na gente, mas graças a Deus ele está bem, Que Deus, possa continuar abençoando a sua vida. Sempre, lembrando para famílias enlutadas, que Deus possa estar consolando, que Deus possa estar dando conforto, que só Deus
pode dar, né? Só Deus pode, né, preencher esse vazio, né, que está nos corações enlutados. E também, né, orar pela nossa igreja, né? Nós sabemos, né, que vamos ter que passar, né, um período de sucessão pastoral. Nós vivemos isso há 5 anos atrás, sabemos o quanto é difícil, mas nós temos que entregar a vida, né, da nossa igreja nas mãos de Deus. Seja quem for que será, né, o nosso pastor oficial a partir desse ano, que seja feito a vontade de Deus, né? E sabemos que a vontade de Deus é perfeita e tudo que Deus nos dá é bom. Mas Deus quer que também nós pedimos, nós suplicamos. E com certeza Deus vai nos dar um pastor íntegro, um pastor dedicado, né, à obra do Senhor, um pastor, né, que tenha prazer em fazer a obra do Senhor. Um pastor, né, que tenha vida, né, principalmente. Né? Nós sabemos que hoje quantas coisas horríveis nós ouvimos, né? Mas que Deus nos livre, né? E Deus nos dê um pastor íntegro, um pastor que viva aquilo que pregue, e vamos suplicar a Deus. E com certeza Deus vai fazer a vontade dele na nossa vida. Tivemos 2 pastores maravilhosos, né? Cada um do seu estilo. E Deus nos deu, quando suplicamos, quando pedimos. Eu tive o prazer, né, de estar na Igreja Lagoinha desde criança, e eu passei pelo primeiro período, né, quando teve a comissão para escolher o pastor Raulino. Eu estava lá nos bancos brincando, mas estava atenta e participei de todo o ministério do pastor Raulino, como agora, né, participei do pastor Everaldo. Então, né, e são 2 homens de Deus. 2 homens que o pastor Raulino está vivo, tem vida, graças a Deus, né, e tem vida, né. Ele pregou, tudo aquilo que ele pregou, a gente sentia que ele vivia o que estava pregando. E, de mesmo modo, o pastor Everaldo, ele pregava aquilo que vivia. E que nós não podemos comparar, não podemos querer pastor igual a um e outro. Cada um tem o seu jeito de ser, é único, né? Mas que Deus possa nos abençoar e que nós possamos fazer a nossa parte, orar e também, né, unir, né? Que nós possamos estar unidos pela nossa igreja. Nós amamos a nossa igreja e nós queremos o melhor para a nossa igreja. E vamos clamar ao Senhor, e com certeza Ele vai dar o melhor para a nossa igreja. E vamos orar nesse momento. Eu vou pedir à irmã Regina e a minha mãe, a irmã Nazaré, que esteja orando nesse momento. Oremos. Boa noite, meus queridos irmãos. Estou com muita saudade de vocês. Não sei quando que nós vamos se encontrar, só Deus sabe. Mas esperamos em Deus, que Deus possa repreender essa epidemia que está sobre a face da terra. Porque tudo isto é o cumprimento da palavra de Deus. Vamos nós chegar mais a Deus, buscar Ele, a solução, porque Ele é a nossa sorte, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que Tu concede mais uma vez estar na Tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Tu tens nos guardado, Tu tens nos protegido, Senhor. Ó Deus, agora quero Te pedir, Senhor Deus, por todos os meus irmãos, que Tu tenha misericórdia de cada um, Senhor Deus. Segura nas Tuas mãos, livra, meu Deus, de todo o poder do mal, Senhor Deus. Repreende, meu Deus, as enfermidades que estão sobre a terra, Senhor Deus. Nos guarda e nos protege. Senhor, abençoa, Senhor Deus, a saúde de cada irmão, ajudando eles cada dia na fé. Que nós precisamos ser unidos, Senhor Deus, junto na fé. Que a fé, Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, é que nos sustenta, Pai, cada dia, cada momento da nossa vida. Agradecemos a Deus por tudo, pelos livramentos que Ele tem nos concedido, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Guarda todos os Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Antes de eu estar orando, estarei lendo um versículo da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, pela noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo alimento que não tem deixado faltar. Te agradecemos pela água que bebemos. Te agradecemos pela saúde, pela vida. Te agradecemos por tudo. Neste momento, Pai, vim te pedir pela vida dos enfermos, que o Senhor possa estar visitando, ó Pai, curando de acordo com a tua vontade. Seja também, ó Pai, com aquelas pessoas, ó Pai, que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa estar, ó Pai, consolando, ó Pai, o coração de cada um. Vem te pedir, ó Pai, pelo pregador desta noite, ó Pai, que possa falar de Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai. Nos dê uma noite na Tua presença, nos guarde no livro de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma participação musical nesse momento com a irmã Josiane. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que me se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que me se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Te adoro, Te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim
jardim particular, jardim particular. Vamos passar nesse momento para a parte mais importante do culto, onde iremos ouvir a mensagem da palavra de Deus. E o pregador dessa noite será o irmão Adriano, né? Bem conhecido de todos nós, né? Cresceu na nossa igreja, né? E que Deus possa usá-lo nesse momento, que ele possa trazer uma mensagem, que possa vir ao encontro, né, da nossa igreja, das nossas necessidades. Ouçamos a mensagem da palavra de Deus. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos amados irmãos. Quero deixar aqui o meu abraço, o abraço da minha família, o abraço da minha igreja, do meu pastor, a todos os amados irmãos. Quero dizer para os irmãos que estamos aí nessa semana numa mistura de sentimentos muito grandes, né, muito abalados ainda, muito tristes ainda, né, com o falecimento do nosso querido pastor Everaldo, o trabalho, o exemplo que ele deixou para todos nós é algo notório. Eu tive a oportunidade de assistir o culto fúnebre dele e tudo aquilo que foi dito ali pelos pastores, pelos familiares, tudo aquilo ali mexeu muito com o nosso coração e realmente sintetizou de uma maneira muito clara o que era a vida do pastor Everaldo, uma vida de amor às almas perdidas, uma vida de evangelho, de viver um evangelho relacional como Jesus viveu, né? Que esses 5 anos de caminhada dele junto da primeira igreja batista em Lagoinha realmente sirva como um divisor de águas na vida da igreja, onde a igreja ela precisa verdadeiramente olhar para fora, entendendo que existem pessoas nesse mundo que estão sofrendo, anseiam pelo Senhor Jesus. E a primeira igreja batista em Lagoinha, ela tem essa missão de continuar esse trabalho que tão lindamente, né, começou há muitos anos atrás, mas que principalmente nos últimos 5 anos foi desenvolvido de uma maneira tão especial, né, pelo pastor Everaldo. Quero deixar aqui o meu abraço à irmã Rio, a toda a sua família, pedindo ao Espírito Santo de Deus que continue consolando, confortando aos corações dos amados irmãos, familiares, de toda a igreja, também aos familiares da irmã Irene também, né, pelo falecimento da irmã, uma irmã muito querida, uma irmã muito amada, estava sempre com um sorriso no rosto, estava sempre, eu me recordo dela na igreja ali, sempre elogiosa. Então que o Senhor possa estar cuidando de cada um, não é? E aos demais irmãos, eu quero deixar uma palavra nesta oportunidade. E a palavra, o tema dessa palavra é que os irmãos tenham paz. Ter paz no momento atual é muito difícil. Entenda que a paz do qual nós estamos falando, nós vamos conversar aqui, não é uma paz conforme a paz que o mundo dá. Não é uma ausência de guerras. É mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações da vida, mesmo diante dessa situação do nosso adversário, o diabo, andando ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mesmo diante de tudo isso, nós conseguimos ter paz, porque o Senhor Jesus nos deu essa paz. Agora, é necessário que a gente compreenda isso, que verdadeiramente essa paz não quer dizer que não vamos ter dificuldades. Essa paz não quer dizer que nós não vamos ter lutas, não é? E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, as suas Bíblias no caso, no Evangelho de João, do discípulo amado, no capítulo de número 20,
a partir do versículo 19 até o versículo de número 29. Essa foi uma das aparições que Jesus fez, né, depois da sua ressurreição. E esse texto ele fala muito ao meu coração e tenho absoluta certeza que falará também ao coração dos irmãos. Eu peço, né, que os irmãos aí estejam em espírito de oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus esteja falando, completando no coração dos irmãos esta palavra. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados, e se retiverdes, serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir os sinais, o sinal dos pregos nas mãos, e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando a portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste e creste. Porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração. Querido Deus, amado e eterno Pai, louvado e adorado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, aqui junto com os nossos amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Lagoinha, queridos amigos, queridos familiares, Senhor, e todos aqueles, ó Deus, convidados que nos honram, que nos alegram, ó Deus, assistindo, ó Pai, essa transmissão. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, ensinando, Pai, cada coração, Senhor Deus, que eles possam, ó Deus, compreender a Tua vontade, compreender, Senhor Deus, que como o Teu Filho Jesus nos ensinou, no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo. Esta oração, ó Deus, que lhe faço, não faço em meu nome, mas com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, creio eu, dos amados irmãos. Após a ressurreição de Cristo, Jesus já havia ali aparecido naquele primeiro momento para Maria Madalena e em seguida apareceu para os discípulos. O texto diz que na mesma tarde ali do primeiro dia da ressurreição, ele aparece a um grupo de discípulos. Interessante porque a situação a qual aqueles discípulos estavam vivendo é uma situação de medo, uma sensação de insegurança diante do que eles haviam testemunhado. O Jesus a qual eles estavam seguindo, o Jesus ao qual eles estavam naquela jornada ministerial, né? Jesus, ele havia sido crucificado, ele havia sido sepultado. Então, o medo, a insegurança tomou conta daqueles irmãos. Então,
interessante porque quando Jesus ele aparece para esses irmãos, aparece para esses discípulos, ele por 3 vezes ele apresenta uma saudação a esses irmãos. E a saudação é essa: paz seja convosco. Esse termo, paz seja convosco, ele era uma saudação judaica, costumeira, normal, natural dentro daquela época. Toda vez que um judeu se encontrava com outro, né, era natural que se dissesse paz seja convosco. Mas essa expressão ao qual Jesus ele utiliza para falar com aqueles irmãos ali, com aqueles discípulos que estavam temerosos, o texto diz que eles estavam trancados, né, em um determinado lugar, estavam a portas fechadas, com medo de que os judeus pudessem pegá-los também e levá-los de repente a um julgamento, ou viessem ali a sofrer as consequências por caminhar com Jesus. Mas esse texto ele tem um significado mais profundo dentro dessas ocasiões a qual Jesus aparece. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, o que esse Pai seja convosco ele representa para essas pessoas, é que a paz, quando Jesus está presente, a paz que Jesus apresenta para nós, a paz que Ele entrega, que Ele doa para cada um de nós, ela faz dissipar todo o medo e traz alegria. Tem um cântico muito conhecido dentro do meio evangélico que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu não me engano, acho que é da Ludmilla Feber, e ela canta essa canção. Interessante porque nós temos um hino do cantor cristão que diz que um hino muito conhecido, um hino que, por exemplo, eu gostava muito de cantar com a minha avó, principalmente quando ela estava incapacitada, impossibilitada de andar, que falava: sou feliz com Jesus. E o hino ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, quando estamos nas mãos do Senhor, quando recebemos verdadeiramente essa paz, essa verdadeira paz, não essa paz que o mundo oferece, não essa paz de ausência de guerra, de dificuldades, não é isso. A gente está falando aqui de uma vida verdadeiramente transformada. Olha o que o texto de João, no capítulo 14, 27, diz para nós. João capítulo 14, versículo 27, nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenhais medo. Ou seja, os discípulos estavam vivendo ali um momento de medo. Quando eles percebem a presença do Cristo, né? o Messias, o ressurreto, quando ele se apresenta diante deles ali, né? Todo aquele temor, todo aquele medo, todo aquele pavor até então que eles estavam vivendo, isso foi dissipado. Entenda que aqueles discípulos eles estavam perdidos, eles estavam amedrontados, o medo estava instalado, estava configurado. Eu fico pensando na situação em que nós estamos vivendo, né? Que o mundo está vivendo. A gente é bombardeado a todo momento com a imprensa, notícias, cada notícia é pior do que a outra, isso vai contaminando, parece que o nosso ser, a nossa mente, isso vai abaixando a nossa imunidade, não é? A gente é o que a gente se alimenta. Se a gente se alimenta de coisas ruins, a gente vai desenvolver coisas ruins, a gente vai trazer isso. E muitas pessoas, na verdade, elas acabam desenvolvendo enfermidades justamente por causa daquilo que elas se deixam ouvir, daquilo que ela procura se alimentar. O texto aqui, ele mostra que esses discípulos que caminharam com Jesus, eles também passaram por medos, passaram por temores. Se eles que caminharam com Jesus passaram por isso, nós também podemos passar.
Nós não existe aqui na nossa testa selos de super crentes, super homens, super mulheres. Nós somos feitos de carne e osso, mas o grande desafio aqui para cada um de nós é entender o seguinte: nós temos Jesus. E se temos Jesus, vivemos em paz. João capítulo 16, versículo de número 33, diz assim: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações ou tereis aflições, em outras traduções, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Ei, Jesus está contigo. Vamos passar por dificuldades. Às vezes o desemprego bate a porta. Às vezes a enfermidade ela vem, se não é a Covid, uma outra enfermidade vem. Às vezes o luto chega, irmãos. A gente está enfrentando isso aqui. A gente está lidando com essas coisas. Mas Jesus está aqui também. E Ele fala para mim e para você: tenha paz. Eu estou com você, você não está sozinho. Confia em mim. O segundo ponto em que ainda voltando aqui, ele diz, né, que quando ele fala paz seja convosco, né, antes de nós entrarmos no segundo tópico, a gente entende aqui que a palavra aliviou o temor. Não só a presença, mas aquilo que Jesus falou para eles aliviou o medo, aliviou o temor. Agora estava na hora dele mostrar, ele mostrou ali, ele não somente falou, mas ele mostrou quem ele era, né? Então o texto nos diz que os discípulos eles se alegraram. Eles se alegraram diante daquela revelação, daquela aparição, daquela saudação, né? Porque ele havia prometido, como diz em João capítulo de número 16, versículo 22, assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Ou seja, aquilo que Jesus havia prometido, ele cumpriu quando ele apareceu após a sua ressurreição. Um segundo ponto aqui que a gente aprende, né, que quando a gente tem a paz de Deus, a gente também tem uma missão. E essa missão foi recebida pelos discípulos e ela reverberou, né, para nós no dia de hoje, né, que ele, para nos enviar para essa missão, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo e recebemos a autoridade dele, autoridade vinda do alto. Olha o que diz o texto do capítulo de número 20, a partir do verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus. 20, a partir do versículo 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Jesus, ele deu a paz para aqueles irmãos. E eles deu também uma comissão, eles deu a cada um deles uma missão de serem seus representantes, assim como ele se tornou um representante do Pai. Entenda que vamos continuar tendo dificuldades, vamos continuar tendo lutas, mas se temos paz com Deus, o nosso coração se enche de alegria. E quando ele se enche dessa alegria, ele se enche desse poder, dessa autoridade vinda do alto, nós temos que compartilhar isso com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, com os nossos colegas na escola, na faculdade. É o momento da igreja assumir o seu papel, o papel de compartilhar esse amor, de demonstrar esse amor, de falar desse evangelho que restaura, que cura, que liberta, desse evangelho que apresenta algo novo. Não esse evangelho que muitas vezes é compartilhado de trocas, né, de coisas. O evangelho não é isso. O evangelho muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, é renunciar à própria carne, renunciar o próprio eu, como o apóstolo Paulo
né? Falou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. É esse tudo novo que você recebeu, que nós somos desafiados a compartilhar, a levar para todos aqueles ao qual nós temos a oportunidade de poder estar. Jesus capacitou os seus discípulos, o Senhor nos capacita. Você tem hoje o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você é morada de Deus. E você é morada de Deus, o Espírito Santo é que te dá esse discernimento, lhe dá essa capacidade de poder falar dele. Peça e ele dará a você. Mas é necessário que você se coloque nas mãos deles e dizer: Senhor, faça como o profeta Isaías, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu fico pensando que se Jesus fosse escolher discípulos perfeitos, não iria achar, porque verdadeiramente não eram nenhum deles perfeitos, mas eram pessoas disponíveis, e o que o Senhor espera de nós é isso, pessoas disponíveis para a sua obra. O momento, ele é propício para pregar esse evangelho, para viver esse evangelho, para compartilhar dessa verdadeira paz que é o Senhor Jesus. Esse é o desafio. Recebemos esse poder. Esse poder está em você através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Está aqui, ó. Versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados, e os se o retiverdes, serão retidos. O Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre a vida daqueles discípulos. Hoje nós recebemos o Espírito Santo. Quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, passamos a ser morada de Deus, casa de Deus, morada do Pai. E é mais do que necessário que venhamos a compartilhar desse amor, compartilhar dessa verdadeira paz. E por último, amados, o texto, a partir do versículo de número 24, ele fala da incredulidade de Tomé. Então a verdadeira paz que é Jesus, ela dissipa toda a incredulidade. E ela fortalece em nós a convicção. Interessante porque o texto fala que Tomé, na primeira aparição de Jesus para os discípulos, Tomé não estava. Ali não fala onde Tomé estava, o que Tomé estava fazendo, né? Certamente Tomé estava sofrendo, de repente lá no seu canto, na sua casa, em algum lugar, né? Longe, né? dos demais discípulos, chorando por causa da morte de Cristo. Tá certo? Mas quando ele recebe a comunicação de que Jesus havia aparecido para eles, causa em Tomé, né, uma desconfiança, uma incerteza, né? Isso é natural, nós somos humanos. Nós somos humanos, às vezes diante das dificuldades a gente começa a perguntar: mas Senhor, cadê o Senhor nisso tudo? Por que eu estou passando por essa situação? Por quê? Né? Não existe aquela coisa de que eu sou crente, não vou passar por uma dificuldade, um problema. Às vezes, quando ele se instala, a gente começa a questionar muita coisa. Parece que teve um estudo há pouco tempo dizendo que cerca de 30%, ou um pouco mais do que isso, por causa dessa pandemia, abandonaram a igreja. Abandonaram a caminhada cristã, foram absorvidos pelos seus problemas, absorvidos por suas dificuldades, pararam de olhar para o Mestre, pararam de olhar para Jesus e começaram a se atolar diante das suas dificuldades. A gente vê o exemplo dos próprios discípulos aqui, um pouco mais à frente, no capítulo 21, a gente vai se falar aqui sobre a pesca maravilhosa. E interessante porque Jesus, quando aparece para Pedro ali, para alguns outros discípulos, né, eles não reconhecem de imediato. Né? Você vê que Pedro, ele voltou
Ele voltou à sua atividade anterior diante da situação ao qual eles viveram, o temor, o medo. Ele abandonou. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia anteriormente. Né? Interessante porque sempre nas tratativas do Senhor para com Pedro, ele sempre se refere a ele como Simão, quando é o velho homem. As práticas do velho homem. Mas quando ele se fala com ele como Pedro, é do Pedro transformado. E eu creio que a partir do capítulo 21 aqui é que verdadeiramente se dá a conversão de Pedro e não antes. Verdadeiramente aqui Pedro ele toma uma decisão ao lado de Cristo que muda verdadeiramente a sua trajetória de vida como de discípulo para apóstolo de Deus, do Senhor Jesus. Então, entenda que nós não somos de ferro, nós passamos por dificuldades e às vezes temos dúvidas em nossos corações. Mas a palavra de Deus para nós nesta oportunidade é o seguinte, ele fala assim, tenha paz convosco, porque eu estou contigo, não tenha medo, não seja incrédulo, seja crente. Né? Chega 8 dias depois, Jesus aparece novamente para os discípulos, ali Tomé está, e ele se dirige diretamente para Tomé e fala aqui, olha, toca aqui, toca do meu lado, olha. E no texto não diz que Tomé fez esse exame clínico de toque ali para saber, mas quando ele se depara com aquela realidade, ele crê, ele reconhece, ele fala ali, né, para Deus aqui, olha. No versículo 28, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, ou seja, ele já exclama quando ele vê aquela situação. Muitos de nós agimos como Tomé. A gente quer ver para crer. A gente quer ver os sinais, as maravilhas do Senhor. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A gente precisa crer que Deus ele está no controle de todas as coisas. A gente precisa crer que nada foge ao controle de Deus, que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essas dificuldades, nada fugiu ao controle dele. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de cada um de nós. Ele está cuidando da sua igreja. Mas é necessário que a sua igreja ela tome parte nessa situação. Ela assuma o seu papel, que é compartilhar desse evangelho, dessa missão, crendo que a obra ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos disso. Nessa segunda aparição aos discípulos, ele se dirigiu a atenção diretamente para Tomé. Jesus sabia de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Né? Então, muitas vezes, é isso que acontece com a gente. Na nossa caminhada cristã, às vezes passamos por situações que começamos a questionar Deus, começamos a questionar, será que como pode isso? Por que isso está acontecendo com a gente? Né? E a gente perde o nosso foco, a gente perde o nosso objetivo maior. Então, concluindo, eu quero que você abra sua Bíblia, peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo de número 27, não vou me estender mais. Mais uma vez, um texto que já foi lido aqui. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem tenhas medo. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Jesus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, que mesmo em meio às lutas e dificuldades que possam se apresentar em nossas vidas, nós devemos ter paz com Deus. Ele está e sempre estará cuidando de tudo. Nós devemos prosseguir para o alvo, avante na missão ao qual recebemos que o Senhor nos outorgou de compartilhar esse evangelho. Que o Senhor ele possa nos fortalecer a você, querido irmão, querida irmã, que me agracia, me honra com a presença, com a sua atenção nesse vídeo, né? E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus ele possa, de maneira muito clara, falar isso ao seu coração. Você foi chamado
por uma missão gloriosa. E essa missão é pregar o Evangelho, é testemunhar o Evangelho, né? Como o pastor Everaldo fez ao longo da sua trajetória cristã, ao longo da sua vida cristã. Para ele era algo muito natural viver esse evangelho relacional. Então eu creio que nada é por acaso, eu creio que esses 5 anos de vida que ele teve junto aos irmãos em Lagoinha foi realmente um divisor de águas na vida dos amados irmãos. Recebam isso como um presente de Deus e peguem esse presente e compartilhem com a comunidade ao qual vocês estão inseridos. Compartilhem com o seu círculo mais próximo, que é a sua família. Compartilhem com as demais pessoas da sua vizinhança, né? Como já foi dito anteriormente aqui, os seus colegas de trabalho, né? Os seus colegas de escola e a juventude, os adolescentes. Compartilham, vivam esse amor, compartilhem dessa verdadeira paz que é Cristo. Então que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e que o Espírito Santo de Deus esteja de maneira muito cristalina, de maneira muito clara, falando melhor aos corações dos amados irmãos. Eu gostaria de orar com você e com você nesta oportunidade. Vamos orar? Querido Deus, amado e eterno Pai, louvado e adorado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor Deus, de poder compartilhar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, em nossos corações. Como a Tua Palavra nos ensina, Senhor Deus, que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, Senhor. Pai, esse é o momento, Senhor Deus, que eu clamo ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, aqueça, acenda, Senhor Deus, a chama nos corações de cada irmão, de cada irmã, queridos irmãos de Lagoinha, Senhor Deus, e que eles possam entender, Pai, que Lagoinha precisa do Senhor Jesus, São Gonçalo precisa do Senhor Jesus, ó Deus, e que a começar na vida de cada um dos meus amados irmãos, eles possam, Senhor Deus, compartilhar da verdadeira paz que é Cristo Jesus, compartilhar desse amor incondicional que o Senhor demonstrou por cada um de nós através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, pelo privilégio de poder estar aqui junto com os meus amados irmãos, que eles possam se sentir abraçados, que eles possam se sentir, Senhor Deus, cuidados, amparados, sustentados pelo Senhor. Mais uma vez, Senhor, esteja consolando, Pai, os familiares da irmã Irene, Senhor Deus, os familiares, ó Deus, do pastor Everaldo e toda essa igreja querida, Pai, que nós amamos tanto, Senhor. Fica conosco e esta oração que faço, não em meu nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com os amados irmãos. E é isso. Tenham paz com Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer imensamente, a cada irmão que participou do culto dessa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, que vocês possam sempre estar prontos a servir ao nosso Deus. Quero desejar à minha amada igreja uma noite abençoada, um sono tranquilo. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Boa noite e fique com Deus. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim.
a tentação me envolve e não posso a Cristo ver. Eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, vou olhar ao meu piloto, este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, creio em sua direção. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia